É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aqui com mais um vídeo. Antes de nós começarmos este vídeo, eu peço que você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, porque é de grande relevância. O YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos. Você que já se inscreveu, Deus abençoe. Você que ainda não inscreveu, não perde tempo, não custa nada você se inscrever lá, ativar o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando. Hoje nós vamos aprender algo bastante interessante, 3 dicas para se manter calmo sob pressão. Você, diante de uma pressão, diante de uma circunstância que você precisa tomar decisões rápidas, qual que é a sua reação? Agora entenda uma coisa, a própria palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7 nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e ele terá cuidado de vós. Então nós podemos entender que hoje nós vivemos um mal que a maioria das pessoas elas têm. Depressão significa a pessoa ter excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Vou repetir, se você não entendeu, marque bem isso. Depressão é excesso de passado, estresse, excesso de presente e ansiedade, excesso do futuro. Agora, você já se deparou, por exemplo, quando você vai fazer alguma prova, uma entrevista de trabalho, falar em público diante de tanta pressão, você costuma ficar uma pilha de nervos, que é normal do ser humano, mas hoje nós vamos falar sobre 3 dicas importantes que você vai conseguir eliminar isso. Justamente quando precisa manter a calma, o seu coração acelera, as mãos suam, a voz fica estranha e trêmula e dá o famoso branco em sua cabeça. Quem nunca aqui começou principalmente a falar em público e de repente você fala, deu um branco. Então isso é ansiedade, ou seja, você fica nervoso com a situação e você fica com medo de errar, com medo de falar coisas que não deve, com medo de... Então isso vai causando, vai juntando uma coisa com a outra e você vai perdendo o controle. Agora, com um pouco de ajuda da neurociência, existem 3 técnicas fáceis e confiáveis que podem ajudar a se manter sereno e enfrentar essas dificuldades. Então, nós vamos falar aqui sobre essas 3 dicas. Claro que existem outras que também podem ajudar a lidar com essas situações, mas essas 3 dicas são importantes para trazer a calma rapidamente. Então, você vai manter a calma rapidamente. Primeira dica e conhecida da maioria das pessoas é respirar. Respirar. O primeiro exercício é relacionado à respiração. Expire profundamente pelo nariz durante 5 segundos. Suspenda a respiração por 1 segundo e solte todo o ar pelo nariz, lentamente, contando até 5. Então você fazer esse exercício várias vezes, por exemplo, você vai ter que entrar em uma sala de entrevista. Você faz esse exercício que rapidamente seu coração vai desacelerar e você vai começar a ter mais calma. Isso acontece com todo mundo. Repita esse exercício várias vezes e você se sentirá muito mais tranquilo. Então é bastante interessante que hoje no mundo em que nós vivemos é correria para tudo quanto é lado, então o estresse tem tomado conta da humanidade. Durante séculos, praticantes de yoga usaram técnicas de respiração controlada, como essa, para dominar seu sistema nervoso. Agora a ciência começa a entender isso, como funciona. Então é bastante interessante. Pesquisas identificaram uma rede específica de neurônios no tronco cerebral, denominada complexa, que regula a respiração e se comunica com outras partes do cérebro. Então, pesquisas já identificaram esta
parte específica de neurônios no tronco cerebral. Então, comece a estudar, comece a buscar, comece a entender isso daí. Sobre o estresse, nosso corpo tem a tendência a respirar muito rápido enquanto se prepara para o perigo. Isso é útil se o que você precisa é fugir de uma situação de risco, mas não é o que deve acontecer quando você está, por exemplo, prestes a falar em público ou a entrar numa sala para entrevista de trabalho. Então isso não é normal. Agora, se for para você fugir de um perigo, isso é normal e é válido. A boa notícia é que respirando profunda e lentamente, você pode mudar a mensagem do seu cérebro que recebe de perigo para pronto, acalma, está tudo bem. Então você dando aquela respirada, o seu cérebro vai entender que está tudo bem. Agora, se você se acelerar mais, vai ficar pior a situação. Eu conheci pessoas que começavam até a gaguejar diante de uma situação extrema de estresse. Então, na próxima vez em que o pânico invadir, use a respiração profunda pelo nariz para forçar o corpo a se acalmar. E a melhor parte é que ninguém notará, nem mesmo o seu público. Então, entenda bem isso. Comece a... Por exemplo, tem muitas pessoas que se iram muito fácil. Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes pedem conselho, às vezes fala alguma coisa, o que eu faço nisso? Eu falo, você respira fundo, conte até 10 para depois responder. Então, é bastante interessante isso daí. Respira fundo, conte até 10 para depois responder num caso de ira, num caso que a pessoa está irado, em vez dela responder, ela faz isso. Isso vale também e muito. Agora, vamos passar para a segunda parte, ou a segunda dica, que é uma dica que muitas pessoas às vezes vai falar assim, nossa, mas será? Isso é comprovado com pesquisa. Cantarolar. É bastante interessante você entender isso daí. Sim, cantarolar. Cantarolando com uma única nota da sua música favorita, tudo dá certo. Por exemplo, isso já aconteceu, eu estou falando com experiência própria. Uma vez eu estava muito agitado, eu comecei a cantarolar, ou seja, comecei só no cérebro, dando aquele sonzinho dentro da boca, sem mexer a boca. De repente eu estava calmo, tranquilo e comecei a dominar a situação. Agora, por que cantarolar? Os estudos sobre como regulamos frequências cardíacas mostraram que o zumbido pode estimular uma das partes mais importantes do corpo, uma sobre a qual quase nunca falamos, o nervo vago. Então é bastante interessante você entender isso. O nervo vago, em latim, nervus vago, é assim chamado porque emerge do cérebro e a serpentina pelo corpo como uma via expressa de comunicação, conectando o cérebro a órgãos como coração, pulmão, estômago e caixa de voz e ouvido. É bastante interessante você entender isso. Um estudo não é tão recente, mas de 2013, com cantores, mostrou que a música cantarolar ou repetir notas musicais ajuda a manter o ritmo do coração. Então entenda uma coisa, na próxima vez em que se sentir seu coração acelerado, cante uma música, simplesmente cantarole uma nota musical e deixe que os seus nervos vagos restaurem a calma. Então o meu conselho para você é você pegar isso daí, de repente, por exemplo, vamos tirar um exemplo de uma criança, um nenê. Quantos aqui não passou, não viu? Você mesmo, quando seus pais eram pequenos, seus pais fez isso. Começou a cantarolar para você dormir. Às vezes você estava chorando, de repente começou a cantarolar uma música, um estrofe de alguma coisa. De repente você foi se acalmando. Isso é comprovado cientificamente. Então, nós muitas vezes, por achar que já somos adultos, que já sabemos tudo, muitas vezes nós não aplicamos essas técnicas com nós mesmos. Então, entenda bem isso. Comece
a dominar a situação. Agora o meu conselho final, ou seja, a terceira dica para você se sair bem, para você não ficar com estresse, para você não ficar com o coração acelerado, quando acontecer algo, primeira coisa que você precisa fazer é se concentrar. Hoje, no mundo em que nós vivemos, as pessoas vivem desconcentradas e vivem atarefada com muitas coisas, no final não faz nada. Quando você está ocupado, é tentador fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se quiser continuar calmo e realmente cumprir a tarefa, não se distrai. Estudos mostram que o cérebro só pode fazer uma coisa de cada vez. Você começa a fazer aqui, tenta fazer lá e de repente é a mesma coisa de um computador. Muitas pessoas, quando eles dão um enter no computador e o computador vai pensar o que a pessoa está querendo que ele faça, para depois ele abrir a página ou a tela do computador naquilo que ele quer. Então, você não abre, a pessoa dá enter, aí demora muito mais. Por quê? Porque o computador, cada enter que ele dá, cada clique que ele dá, o computador vai voltar a pensar tudo novamente. O nosso cérebro é quase a mesma coisa. Então, foca, tenha foco, tenha objetivo, e quando fizemos muitas coisas ao mesmo tempo, o cérebro tem a fazer mudança muito rápida. Ele se sobrecarrega e enche o seu corpo com hormônios de estresse. Isso é muito importante você entender isso. Ao trabalhar de forma, a primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar de forma que seu cérebro esteja fazendo uma coisa de cada vez. Você pode rapidamente passar de uma sessão de depressão para a calma. Vou citar outro exemplo que aconteceu, e muitas vezes na correria do meu dia a dia, muitas vezes eu fico desse jeito. Eu tento fazer uma coisa, de repente vou fazer outra, aonde que acontece que eu não faço nenhuma. Então, de uns tempos para cá, eu estou pesquisando, estou tentando focar em uma coisa só, terminar aquela para depois começar outra. Portanto, divida. Outro ponto, eu já fiz vídeo também falando sobre isso. Divida a sua tarefa em pequenas partes ou etapas. Marque o que você deve fazer a seguir e esqueça as outras tarefas até que chegue a hora de ser feita. Então, não adianta você querer passar o pé sobre as mãos, como diz o ditado. Isso se chama processo de pensamento. É usado por treinadores esportivos para ajudar os atletas a se concentrarem. Entenda bem isso. Então você vai fazer uma tarefa de cada vez, você vai marcar a próxima, e mesmo que a circunstância você quer chegar no final, não, faça uma de cada vez, que você vai conseguir chegar lá, você não vai se estressar e vai ter uma vida muito mais saudável. Fazer uma coisa de cada vez. Toda a atenção mantém a mente no aqui e agora. É um costume que vale a pena se desenvolver. Então, mantenha o seu pensamento no aqui e no agora. Por exemplo, eu gosto muito de ler, tanto é que atrás tem um monte de livro, aqui na mesa do lado tem um monte de livro, eu gosto muito de ler. Então, dos tempos para cá, eu consegui modificar o meu modo de leitura. Por quê? Porque às vezes eu deixava o celular no alto, ele começava a vibrar, eu já queria saber o que estava acontecendo e acabava desconcentrando e virava aquele rolo danado. Agora não, eu observo, falo, não, agora eu vou tirar, marco no relógio, vou ler tanto tempo, e enquanto não passar aquele tempo, esqueço tudo em minha volta. Agora sim, a próxima vez que você sentir que uma situação está desgastante, pare, respira, cantarole e se concentre. É simples assim. Então, todas as vezes que você sentir que uma situação está saindo do teu controle, pare, dá aquela respirada, cantarole e se concentre. Você vai viver uma vida muito mais tranquilo. Agora entenda uma coisa: o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos condições para progresso futuro. Eu estou deixando você com essa frase de Henry Ford. Henry Ford
Eu admiro muito a inteligência de Henry Ford, que foi um homem muito inteligente. Então, uma das frases que ele deixou escrita: o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicação para o progresso do futuro. Então, não fique deprimido pelo passado, não fique estressado pelo presente e não fique ansioso pelo futuro. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Eu sou o pastor Claudemir. Este é mais um vídeo. Compartilhe este vídeo, mande para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu parente e vamos junto. Continue aí assistindo os nossos vídeos, tem vários vídeos aí, assiste, compartilha, você vai estar me ajudando e isso não vai lhe custar nada. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Até o próximo vídeo.